versos 169 até o fim. Verso 169. Diz assim a palavra de Deus: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profira um louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os meus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, porque temos de ti, da tua parte, a grande bênção de podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Fala conosco de modo particular, pessoal, fortalecendo-nos, encorajando-nos, desafiando-nos, ó Deus, santificando-nos de tal maneira que possamos, com as palavras de Davi, possamos encontrar, Senhor Deus, de fato, as verdades que se encontram no nosso coração, porque as palavras de Davi são as palavras de Deus ao nosso coração. Fala conosco, ajuda-nos, trata com a nossa alma nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aqui chega, obviamente, a sessão última, né, que todas as palavras que começam, essa sessão começam com a letra hebraica que está relacionada ao T da nossa língua, né, que é o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. E todas as palavras, todos os versos iniciam exatamente com essa palavra. O que nós temos aqui, né, nessa sessão é uma descrição clara nas palavras do salmista, da consciência, da percepção que ele tem à luz de tudo aquilo que ele vem falando, do que é a palavra de Deus e a dependência que ele tem da graça de Deus sobre sua vida. Isso é importante, veja, ele fala da sua obediência, ele fala do temor que ele tem do Senhor, do apreço que ele tem pelos mandamentos, mas ele se dirige a Deus sempre na perspectiva: busca-me, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. Ele não confia em si mesmo, ele confia em Deus, ele confia na bondade de Deus, ele não confia na obediência dele, ele confia na misericórdia de Deus, ele não confia na força dele, ele confia no poder de Deus. Essa é a grande descrição do texto. E é por isso que essa sessão, ela tem um início exatamente como uma petição, uma oração. Você voltar comigo no verso, ele diz assim, o verso 169, chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. E o 170, chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Perceba que duas vezes no texto, no 169 e o 170, ele faz menção direta da oração. Então, chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Aí o 170, chegue a minha petição à tua presença. Aí depois, na parte B do 169, dá-me entendimento segundo a tua palavra. A parte B do 170, né, livra-me segundo a tua palavra. Isso é importante, não é? Como que a oração, ela tem essa característica, ela me leva à palavra,
E a palavra, ela modela a minha oração. Quanto mais eu oro, mais eu anseio a palavra de Deus. E quanto mais eu tenho a palavra de Deus, mais a minha oração, ela usa a linguagem da palavra, ela usa o conhecimento que Deus nos concede aqui. Ora, quando a Escritura diz que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, nós não sabemos falar, é porque a nossa alma não está cheia da palavra, e o Espírito nos leva à palavra, além de modelar a nossa oração, o Espírito nos dá o conteúdo da oração. Eu não tenho como pedir a Deus, senão que Ele me escute segundo a sua palavra, que Ele me atenda segundo as suas promessas, como o texto diz. Permita, Senhor, que a minha petição chegue a Ti. Permita que a minha súplica chegue diante de Ti. Ele chama a oração aqui, o termo oração não é utilizado no Salmo, nesse capítulo, nessa seção. Ele usa a palavra súplica, não é? E depois ele usa a palavra petição. Súplica e petição. Dois termos diferentes aqui ele se utiliza. É interessante como isso denota da parte daquele que busca a Deus, irmãos, claramente humildade. Nós chegamos a Deus como pedintes, como aqueles mendigos que estão pedindo esmolas. Nós somos assim. Veja a oração dele: chegue a Ti, Senhor, a minha súplica, chegue a minha petição à Tua presença. Eu te imploro que a minha oração chegue a Ti, ela se aproxime de Ti. Ele está preocupado com uma coisa, não é? Que ele tem uma preocupação, que não apenas o que ele fala, porque o que ele fala é segundo a palavra, mas ele quer que o que ele fale chegue a Deus, chegue diante dele. Ele pede a Deus o seguinte: que a súplica dele possa chegar diante de Deus, e isso traz consigo uma implicação muito clara, um sentido de indignidade, um sentido de total independência, um santo temor. Ele ora a Deus com santo temor. Por que isso é tão importante, irmãos? Não há como chegar diante de Deus se não for exatamente com esse espírito. Lembre-se que a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança é exatamente essa. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os que necessitam, os pedintes espirituais, porque deles é o reino dos céus. A primeira grande marca aqui é, não é, Senhor, que a minha oração tenha acesso a Ti. Eu não tenho como ter acesso a Ti se não for por meio de Cristo, se Cristo não for meu advogado, se Cristo não for o intercessor, o mediador. Eu não dependo de mim, eu dependo de Ti. É interessante que a maneira como ele pede a Deus para que chegue diante dele a oração, isso é a maneira geral da oração, é o princípio geral da oração. E o que é importante frisar, não é, ele não apenas descreve palavras de alguém que precisa orar, mas ele descreve a sua alma. Ele não quer apenas orar, ele suplica: Senhor, que chegue diante de Ti. Esse desejo, essa gana é que faz a oração do crente. Eu anseio, Senhor, que a minha voz, que a minha oração chegue à Tua presença. É o que eu quero, é o que eu anseio. Mas uma coisa importante ainda, importante frisar, né? Ele anseia alguma coisa também, que Deus, por sua graça,
lhe desse sabedoria para que ele pudesse se conduzir nos tempos de angústia. E é por isso que ele diz na segunda parte do verso: dá-me entendimento segundo a tua palavra. Na parte B do 170, livra-me segundo a tua palavra. O desejo, irmãos, veja, se ele quer chegar, ele vai diante de Deus, a sua palavra, a sua oração, é porque ele sabe que o que ele anseia é o que saiu da boca de Deus. Então, livra-me segundo a tua palavra. Dá-me entendimento, Senhor. Ele precisa de prudência, ele precisa de entendimento. Ensina-me a conhecer a mim mesmo, conhecendo a ti mesmo, e ao mesmo tempo sabendo qual o meu dever para contigo. Ajuda-me, livra-me. E é interessante essa linguagem, livra-me, Senhor. Ajuda-me a sair da circunstância que eu mesmo estou envolvido. Lembre-se que o próprio Paulo diz lá em Corinto, na primeira carta, capítulo 10, 13, ele diz que Deus não nos deu tentação que não fosse humana, e juntamente com ela nos daria o escape, o livramento. Então, segundo aquilo que é dito, nós oramos, segundo aquilo que é dito, nós pedimos. E nós temos a segurança que ele fará isso conosco. O problema e o grande ponto, não é? Esse é o grande detalhe desses dois versos, segundo a tua palavra. Aqui ele põe limites ao desejo dele. A palavra põe limites aos desejos dele. Responde-me segundo a tua palavra. Dá-me entendimento. Não é segundo não é o que eu quero, não é segundo os desejos do meu coração. É segundo a tua palavra. Os limites são colocados pelo próprio Davi quando ora a Deus. Dá-me tal entendimento, Senhor. Tal entendimento, segundo aquilo que o Senhor me prometeu, e o Senhor então faria. Eu não estou pedindo por nada, além daquilo que o Senhor falou. Isso é isso que me encoraja a orar. O que me encoraja a orar é saber o que Ele me prometeu. É por isso que eu digo segundo a tua palavra. Não é a expectativa de uma cobrança, é a expectativa de um servo que diz: chegue diante de ti a minha oração, responde-me segundo a tua palavra. Eu quero a tua palavra. Porque o que saiu da tua boca, Senhor, é a verdade. As tuas promessas, elas não voltam atrás. Eu dependo de Cristo, eu dependo do meu Senhor. Nós não oramos como deveríamos e não temos esse anseio na oração, porque nós não conhecemos a palavra e o que nós falamos é: Senhor, concede o desejo do meu coração. O salmista diz: responde-me, liberta-me, segundo a tua palavra. Sabe o que eu lhe peço, Senhor? É o que o Senhor me prometeu. E não tem nada melhor para mim do que a tua palavra. E o que acontece no verso 171? Perceba agora, na sequência, ele diz: ora, profira o louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Esse é o ponto. Veja, irmãos, o grande favor que Davi pede a Deus. O que ele pede, Senhor, que a minha oração chegue a ti. Ensina-me, liberta-me segundo a tua palavra. Para que fim? Qual o objetivo? O grande favor que Davi esperava da parte de Deus. É: Senhor, me ensina os teus estatutos. Ensina-me a tua palavra.
ensina-me a teu mandamento, para que eu te louve, para que eu exalte o teu nome. Ele pede de maneira tão clara, e os argumentos que ele utiliza são tão claros, que nós não podemos ter dúvida daquilo que do que ele está falando diante de Deus. Porque Davi ele está com tanta humildade diante de Deus, irmãos, pedindo a graça de Deus, que ele está resolvido como Jacó: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Veja a linguagem: profira um louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. O Deus de Israel vai lhe conceder aquilo que ele pediu. O que é que ele pediu nos versos anteriores? Dá-me entendimento, livra-me segundo a tua palavra. Aí no 171, profira um louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. O senso que ele tem de que as promessas que foram dadas seriam concedidas por Deus, é que ele já diz o que ele vai fazer com elas. Que os meus lábios louvem o teu nome, profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Dá-me entendimento. Dá-me entendimento, ele diz no verso 169, aqui ele diz: os meus lábios darão louvores a Deus. Qual a causa para ele louvar a Deus, irmãos? É que ele foi ensinado por Deus. O Senhor me ensina, por isso eu dou louvor a Ti. Essa é a razão de toda a bênção espiritual. O Senhor é quem nos abençoa. Essas são as grandes bênçãos. Entenda, aquilo que eu peço a Deus é segundo a sua palavra, e o Senhor me ensina segundo os seus decretos, e isso, então os meus lábios vão render louvores a Ele. E aí então eu saberei como louvar a Deus. Eu terei um coração para louvar a Deus. Todos nós que somos ensinados por Deus, segundo a sua palavra, irmãos, aprendemos isso. Quando Deus abre o nosso entendimento, Ele abre o nosso coração. Então Ele abre os nossos lábios, para que os nossos lábios possam louvá-lo. Dá-me entendimento, abre os meus lábios, para que eu possa te louvar, Senhor. Nós não teremos aprendido nada de Deus se os nossos corações e lábios não desejarem louvá-lo. Não há maneira de dizer o quanto nós sabemos de Deus, senão pelo desejo de louvá-lo e de exaltá-lo. As palavras do salmista são claras: profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas. A razão pela qual eu vou te louvar é porque o Senhor me ensina os decretos do Senhor. É por isso que no verso 172, veja, ele está na mesma lógica de argumento. Ele diz: a minha língua, veja, no 171 ele diz: profiram louvor os meus lábios. No 172, a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. A minha língua fale as tuas palavras. Davi tinha um conhecimento da lei de Deus muito claro. Pertencia a ele aquilo ali, era dele aquilo ali, pertencia a ele. Aquela era a maior satisfação da vida dele. Ele diz: Senhor, os seus mandamentos não são apenas justos, não são apenas justos, mas eles são justiça, isto é, a maneira como o Senhor age e como a tua palavra é aplicada é justa. Então eu tenho uma solução, eu sei o que eu vou fazer com tudo isso. Aprendi
eu roguei ao Senhor por entendimento, eu roguei ao Senhor para que o Senhor me liberte segundo a tua palavra, e o Senhor me ensina os teus decretos, e eu proferirei louvores ao teu nome. Mas não apenas eu vou louvar o teu nome com a minha língua, com meus lábios, mas a minha língua falará a tua palavra. Eu desejo que os outros escutem a tua palavra. Esse entendimento não apenas faz com que eu louve a Deus, mas que eu fale a palavra de Deus aos outros. Está cheio desse entendimento. Davi está cheio desse entendimento. Ele deseja que os outros estejam cheios desse entendimento. Lembra da confissão de pecado de Davi no Salmo 51. Você entende por que a lógica dele é essa? Ele dizia: Senhor, perdoa meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tu amas a verdade no íntimo. Tu és justo no teu julgar, no teu falar. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Senhor, dá-me um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E aí ele passa: abre os meus lábios, e eu fale aos pecadores e eles se convertam. Como que o pecado ele trava esses princípios? Como que a iniquidade do coração trava esses princípios? As duas coisas que ele diz aqui. Ele quer louvar a Deus e ele quer falar a palavra de Deus. Não há como você ser cheio, você desejar esse entendimento, se isso não redundar em louvor, em desejo de ver os outros conhecerem das verdades. O pecado me impede isso, Senhor. A palavra de Deus, ela é o que governa o nosso discurso. A palavra de Deus, irmãos, quando seguida, ela nos livra de falar de modo pecaminoso, ou mesmo de nos silenciarmos pecaminosamente. Tanto falar quanto calar de modo pecaminoso. E o meu desejo de quem está cheio da palavra é fazer com que os outros possam ouvir da graça que eu conheci. Esse anseio nessa oração leva na última parte do verso do 173 a dizer: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. E no 174, que está muito ligado a isso, ele diz ainda: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Que coisa impressionante. 173, venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Você percebe sempre esse tom, não é? O uso perfeito da graça e da lei. Ele não pede ao Senhor: socorre-me porque eu sou fiel. Ele diz: venha, Senhor, socorrer-me. Aí ele diz: pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Eu aguardo, Senhor. Ele está falando certamente de uma grande crise que ele está enfrentando, de inimigos e de angústias que ele tem na alma. Eu tenho esperado por tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu deleite, é o meu prazer. Davi tinha uma consciência, irmãos. Ele esperava que a graça de Deus operasse na vida dele. Ele diz: as minhas mãos não são suficientes para mim. Nenhuma criatura pode me socorrer.
Ninguém pode produzir o que eu preciso que seja produzido em mim. Então ele olha para Deus cheio de esperança na alma, com as mãos vazias desde o princípio, e ele pede como um pedinte mais uma vez. É como se ele dissesse: se o Senhor não me ajudar, o que pode a criatura fazer por mim? Se o Senhor não me socorrer, o que pode o homem fazer por mim? Mas ele confiava tanto na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que ele tinha convicção e sabia de quem ele esperava e quem havia falado tais palavras. Ele clamava a Deus por aquilo que a graça já havia sido derramada. Ele pede por misericórdia. Quem já recebeu misericórdia redentivamente, apela por aquilo que Deus já lhe deu. Se eu já recebi das mãos dele, ele não me negará novamente. Ele clama continuamente por misericórdia. Não é a misericórdia que me salva somente, é a misericórdia que me conduz continuamente. Ele sabe disso. Ele fez dos testemunhos de Deus a sua escolha. Eu escolhi, Senhor, os teus preceitos. Eu fiz dos teus preceitos a minha regra de vida. Não era porque eu não conhecesse as outras, não. Eu conhecia outras até. Porque não há nenhuma melhor. Não há preceito melhor do que o teu. Lembre-se das palavras de Moisés ao povo de Israel, dizendo: não há povo tão sábio quanto o povo de Israel. Não há ninguém que se compare. Os homens vão dizer: não há ninguém tão sábio que tem leis tão sábias quanto essa. Capítulo 4 de Deuteronômio. E Deus tão achegado que ouve a nossa súplica todas as vezes que invocamos o seu nome. Está lá em Deuteronômio 4. Davi disse: eu escolhi. A escolha, ela é, obviamente, diante de possibilidades. Então os teus preceitos foi o que eu escolhi. A tua lei é o que eu escolhi. Esse é o caminho que eu vou seguir. É a minha regra de vida. E esses são bons, são ótimos, são melhores. Não há nada que se compare aos teus mandamentos. Eu tenho esperado, Senhor, por tua salvação. Interessante porque Davi já era rei de Israel. Preste bem atenção nisso. Ele tinha no mundo aquilo que era suficiente para ajudá-lo. Ele poderia dizer: é bom estar aqui. Mas não era suficiente. Eu continuo. Os meus inimigos vêm contra mim. Eu espero por tua salvação. Eu não confio em cavalos, eu não confio no meu exército, eu não confio na minha força. Eu continuo aguardando por ti, Senhor. Nós que já recebemos a salvação hoje do Senhor, nós aguardamos a eterna salvação um dia. Nós que temos recebido do Senhor todo bem, podemos aguardar a plenitude de tudo isso que nós já temos. E se a graça nos alcançou, a graça nos conduzirá até o fim. E é por isso que, quanto mais você tem esperança em Deus, mais você tem prazer em fazer o que Ele manda. Essa é a associação. A tua lei é o meu deleite, ele vai dizer no verso. Eu aguardo a tua salvação. A tua lei é o meu deleite. A tua lei é o meu prazer. É minha alegria. Eu não tenho outro prazer na vida a não ser a tua lei.
Aqueles que obedecem a Deus com alegria, irmãos, podem com alegria e com profunda sinceridade pedir o socorro de Deus para que Ele possa ajudá-los a obedecer a lei. Aqueles, isso é importante, aqueles que obedecem a Deus e têm prazer em obedecer, devem continuamente esperar em Deus que os ajudem a fazer e a obedecer a lei de Deus. Eu tenho esperado por tua salvação e eu tenho prazer na tua lei. O ter prazer na lei do Senhor e esperar por Ele eu espero que o Senhor me ajude a fazer o que eu tenho de fazer. Eu espero continuar fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. E eu tenho certeza que o Senhor me socorrerá. Esperar pela salvação de Deus significa que você tem prazer na sua lei. E quanto mais esperança você tem em Deus, mais você vai ter deleite na lei de Deus. Quanto mais eu espero pela salvação de Deus, mais eu tenho prazer na sua lei. O texto comum do texto de 1 João, no capítulo 3, lá no versículo 3 e 4, quando João vai descrevendo ali a distinção, ele diz assim, olha, veja com que grande amor Deus nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, a partir do verso 1. Ele diz, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, porque nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos face a face, e nós seremos semelhantes a Ele. Então ele coloca aquilo que eu já tenho, e com base no que eu tenho, naquilo que eu espero. O que isso produz? João vai dizer lá embaixo. Todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vê que coisa. Só busca o prazer da lei o que tem esperança naquilo que Deus já nos concedeu pela graça. Eu não tenho esperança, e eu não tenho esperança em Deus e desprazer pela lei, pela santidade, isso é incompatível. Não, eu tenho esperança no Senhor, e eu tenho prazer em viver aqui e agora da forma como eu serei na eternidade. Todo aquele que é puro, purifica, todo aquele que tem essa esperança, que esperança? De ver o Senhor face a face, purifica-se a si mesmo, assim como Deus é puro. É o que o salmista está dizendo aqui. Eu espero por tua salvação, a tua lei é o meu deleite, é o meu prazer. E no verso 175, os dois últimos versos, ele diz assim, viva a minha alma para louvar-te, ajuda em mim os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ele pede a Deus, me permita tempo, Senhor, para louvar o teu nome. Que a minha alma viva, para quê? Viva a minha alma para louvar-te. Não há motivo para viver se não for para o louvor da glória de Deus. Viva a minha alma para louvar-te. A grande questão que se levanta aqui é como eu vou louvá-lo? Os teus juízos me ajudam. Veja o que ele diz na parte B do verso. Ajudem-me os teus juízos. É a tua lei, a tua palavra. Sabe por que ela é meu deleite? Porque ela é a única maneira sábia, santa, de louvar o teu nome, praticando o que ela diz, de vivendo de conformidade com ela, é o que eu vou conseguir glorificar o teu nome, exaltar a tua glória. Não tem outra maneira.
Se eu desejo viver para a tua glória, eu tenho que viver segundo os teus mandamentos. Esperar por tua salvação é ter deleite na Escritura. Por outro lado, o desejo de viver para louvar a Deus, eu só posso louvar se for segundo os juízos dele, os mandamentos dele. Porque eu não vou viver segundo o meu próprio coração, mas segundo a vontade dele. Não há razão para viver. É a única forma que eu tenho de glorificar a Deus, é fazer o que Ele manda na sua palavra. Agora veja como ele termina o Salmo. Todo o Salmo 119. Davi era um pastor de ovelhas. Ele era conhecido por proteger o seu rebanho. Matou um animal selvagem, por sinal, para proteger o rebanho. Ele sabe das ovelhas que corriam e como ele ia buscá-las. E agora esse pastor de ovelhas olha para Deus e diz: Senhor, veja o último verso, ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo. Eu sou tua ovelha, Senhor. Eu estou andando longe desses princípios aqui. Lá no texto de Mateus, no capítulo 18, verso 12 e 13, alguém leia para mim, por favor, esse verso. Mateus 18, verso 12 e 13. Nós somos capazes de nos perdermos como ovelhas. Nós somos incapazes, quando nos perdemos, de encontrar o nosso caminho de volta. Nós não sabemos voltar. E quando nós perdemos o nosso caminho, irmãos, nós perdemos o conforto dos pastos verdejantes. E nós nos expomos aos perigos desse mundo. Agora veja que petição. Busca o teu servo. Procura o teu servo. Assim como eu fazia com as minhas ovelhas que se apartavam. Assim, Senhor, me ajuda. Eu tenho tua marca, Senhor. Tenha preocupação comigo. Vá a mim, opera na minha consciência, traga-me de volta por tua graça. Ache-me, Senhor. Deus nunca procura em vão. Quando Deus procura, Ele traz a ovelha de volta. Embora eu tenha andado longe, eu não me apartei de ti impiamente, totalmente. Eu não me esqueço dos teus mandamentos. Veja que coisa. Finalzinho. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Não me esqueço dos teus mandamentos. Eu não me esqueço da tua vontade. Até mesmo aqueles irmãos que, através da graça de Deus, até mesmo aqueles que de modo claro foram alvos dessa graça e sabem da obrigação que devem fazer, eles não têm outra maneira de olhar para a lei senão dizer, como o salmista diz, eu me maravilho nela, eu não me esqueço.
que ela é santa, Senhor, ela é boa, ela é reta. Eu quero voltar aos teus caminhos. Aqueles que se apartaram de fazer aquilo que Deus ordenou, que andam contrário ao que Deus mandou, eles devem se entregar de novo aos cuidados da graça de Deus, do mesmo pastor que a buscou quando elas não podiam nem orar, porque agora, quando nós saímos do caminho, nós podemos orar. Nós voltamos para o princípio, quando nem clamávamos por Ele e fomos alcançados. Agora eu digo, procura, me encontra, Senhor. Eu tenho prazer, eu não me esqueço das tuas leis e dos teus mandamentos. Eu me afastei dos teus mandamentos, mas eu sou teu, eu tenho uma marca tua, eu pertenço a ti. Eu me desviei dos teus preceitos, mas eu pertenço a ti. Eu sou teu. Eu não me esqueço da tua vontade e desejo até fazê-la. Entregue-se mais uma vez à graça que te alcançou. Suplique mais uma vez pela graça que te alcançou. A linguagem de Davi, sendo ele um homem que ama a lei de Deus, é como se ele não conhecesse a Deus. É porque não é que ele não conhece a Deus, é porque a graça que alcançou quando ele não conhecia Deus, é a graça que ele vai apelar todas as vezes que ele agir como quem não conhece a Deus. Esse é o caminho da libertação dos nossos pecados. Nós não vamos dizer, nós não vamos conseguir viver em santidade, porque nós conseguimos fazer o que Deus manda perfeitamente, sempre, sempre. Mas porque o poder e a fonte do poder que nos libertou da morte, do diabo e do pecado, é a fonte de onde eu sempre vou correr para continuar caminhando. Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi assim o nosso primeiro encontro. Nós que provamos desse encontro, desse pastor que foi ao nosso encontro, e andávamos perdidos sem saber para onde ir, que entrávamos em lugares que não sabíamos onde ia dar. Agora ele volta e diz: procura-me como uma ovelha que se aparta. Mas eu sou tua ovelha. Meu pecado já foi totalmente perdoado em Cristo. Eu dependo da tua graça para continuar, até para poder obedecer a tua lei. A riqueza desse Salmo 119, irmãos, de tudo isso que nós ouvimos durante esses 23 encontros, porque o primeiro foi introdutório e 22 quartas-feiras estudando. Como nós aprendemos que a graça e a obediência não são excludentes. Como nós aprendemos que o deleite na lei de Deus é fruto da esperança que nós temos no nosso Senhor. E como nós aprendemos que a lei de Deus é perfeita e tudo que saiu da boca dele, nós podemos orar, porque Deus não deixará uma palavra que saiu da sua boca cair no chão sem que cumpra o seu propósito. Como nós aprendemos
que nós precisamos depender da graça de Deus, mesmo estudando a lei. Como é bom saber que estudar os Salmos não é estudar psicologia ou no divã de Deus, é estudar a lei de Deus aplicada ao coração da alma, aplicada à alma do homem que teme ao Senhor e que precisa, na sua luta, na sua crise, na sua angústia, encontrar as verdades da graça de novo e da lei de novo, para que ele permaneça firme nesse caminho. É a lei aplicada, é a lei vivida, é a lei ensinada. E como nós precisamos disso nos nossos dias. Numa igreja onde o conceito de graça exclui a obediência à lei, e onde a obediência à lei muitas vezes sufoca o conceito da graça. O Salmo 119 é um antídoto perfeito para isso. Perfeito para isso. É aqui nós podemos lidar com isso de maneira bem apropriada. Na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós iniciaremos uma outra série. Dessa vez falando sobre a tentação de Cristo, como eu falei no início. E lá nós vamos falar sobre Cristo como nosso representante. E como ele foi tentado. E como ele venceu o pecado. E como em Cristo, somente em Cristo, aquele que venceu toda a tentação, nós poderemos, segundo o seu exemplo e dependendo dele e somente dele, também vencermos as tentações de Satanás na nossa caminhada. Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Nós damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra nessa noite, refletirmos sobre a glória do Teu Evangelho, nas letras da lei do Antigo Testamento. Ensina-nos a amar os Teus preceitos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados pelo amor do Teu nome. Dá-nos a esperança tão profunda que nós desejemos, ó Deus, viver segundo as Tuas normas, as Tuas regras, que são santas e perfeitas. E dá-nos amor por Tua lei, porque dessa forma expressaremos em quem nós confiamos, em quem esperamos. Porque quando esperamos no Senhor, nós não fazemos aquilo que imaginamos ser melhor, mas fazemos o que o Senhor manda. Isso é viver segundo a Tua esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.